Então, todo mundo muito bem-vindo aqui nesse nosso curso de formação livre, aberta, gratuita, online, aqui da Orionte, sobre o tema de intuição e liderança. Então, como eu estava trazendo, nós vamos trabalhar essencialmente dois livros, né, durante esses encontros. Se preparem, porque não vão ser poucos encontros, vai ser como foi há 4 anos atrás, as 40 lições de ontopsicologia alimentar. Então, vai ser um material profundo e, ao mesmo tempo, abrangente. Não precisa vir em todas as aulas, às vezes vocês vão se sentir mais chamados em algumas do que em outras, mas tenho certeza que aqui vão passar grandes professores e pessoas que vão vir para colaborar. Líderes espirituais, líderes empresariais, líderes artísticos, líderes de várias áreas, para que a gente possa entender muito bem essa temática que é cada vez mais atual, é tão importante quanto ser pessoa nesse nosso mundo internetiano, das redes sociais e tudo mais, é tão importante ser pessoa quanto ser líder. É quase está se tornando sinônimo. Ou se é massa, ou se é pessoa. E quando se é pessoa, se abre inexoravelmente o problema da liderança. Porque se você é pessoa, você começa a agir e pensar por si. E liderar tem a ver diretamente com esse movimento, a ação, que o Nereu pode fazer, o Yuki pode fazer, a Eline pode fazer, o Gabriel pode fazer. Bem-vindo, Gabriel. E quando cada um de nós se move, nós movimentamos energia, intenções. E outras pessoas se identificam com o nosso movimento, com o movimento da energia que nós estamos fazendo. Um dia eu na praia, discutindo esse tema com Natália, a gente falava sobre a questão de existir é muito bom, né? Então é como ser, nós somos como gotas de um oceano. Então dar-se conta disso é muito belo, mas fazer uma onda, por exemplo, né? Contribuir com a formação de uma onda, que é o que um líder faz, é gostoso, né? Então formar uma onda e ver essa onda crescer, chegar no ápice, depois ela estoura, faz toda aquela espuma, toda aquela festa. Esse é o grande prazer da liderança, né? É você realizar um movimento, realizar uma ação que envolve energia, pessoas, recursos, situações que vão se somando. Algumas energias também depois deixam, né? Não querem fazer parte daquela onda, daquele movimento. E tudo bem. E essa onda, ela pode representar toda a nossa vida, como ela pode ser também uma vida com várias ondas, ou seja, com vários movimentos que eu gero e eu vejo. Então, o líder, aqui nesse nosso curso, ele vai ser bastante desmistificado, né, como figura. A gente vai procurar entender que há níveis de liderança. Nós vamos procurar entender também que há ramos nos quais eu posso me especializar. Então, a gente vai entender que o líder é sempre específico e que, portanto, esse movimento, essa festa da vida, essa festa da ação, ela é muito variada e multifacetada. De fato, não é possível falar de uma concorrência em sentido estrito, porque a ação é múltipla. E o movimento que eu faço move algumas pessoas, move determinados recursos, e uma outra pessoa faz um outro tipo de movimento. E pode ser belo assistir também o movimento do outro, mas o movimento do outro é o movimento do outro. E se eu não encontro prazer com o meu próprio movimento, então é porque há alguma situação em mim que eu preciso verificar. E aí a grande importância dessa obra, a Psicologia do Líder, que nós vamos aqui nesse curso complementar com o livro que nós vamos lançar. Está quase pronto, chama Intuição do Mistério à Maestria, porque a psicologia pode, de fato, ajudar muito o líder. O líder, de alguma forma, como pessoa,
ele é muito impactado também pelo sistemismo, né? Hoje em dia está muito comum a gente falar da Matrix. O líder, ele sofre a incidência da Matrix como toda outra pessoa, qualquer outra pessoa. Isso significa que ele vai receber uma carga de regras, uma carga de verdades, supostas verdades, tudo aquilo que vem de boa fé, junto com a educação que a gente recebe da escola, junto com a educação que a gente recebe da mamãe, do papai, né, dos nossos familiares, dos nossos antepassados, mas que muitas vezes são verdades que serviram para outras ondas, para outros momentos, né, e que não representam a nossa verdade. E aí começa a situação da importância de compreender profundamente a intuição. A intuição é a nossa verdade aqui e agora. É saber a nossa verdade aqui e agora. É simples, tão simples quanto isso. Para isso, a gente precisa se tornar simples. Para enxergar a nossa verdade aqui e agora, eu não posso ter filtros, preconceitos, prejuízos, ideias fixas. Como se diz no mundo dos negócios, vacas sagradas, né? Aqui ninguém toca, nisso não se mexe. A intuição é inimiga desse tipo de perfeição, né? De coisas estáticas. A intuição está no nascimento contínuo, como na nascente de um rio. Está sempre jorrando e sempre brotando. E se a gente se fixa, a gente perde a possibilidade desse conhecimento maravilhoso. Eu vou compartilhar alguns pontos com vocês, então, aqui, algumas telas, depois eu paro de compartilhar, para que a gente possa avançar sobre alguns elementos. Eu fiz só um primeiro impacto aqui de bem-vindos. Nós não entramos ainda no nosso conteúdo. Quando vocês estiverem vendo a tela, por favor, me digam. Vocês já estão vendo a tela? Já, Ah, já. Perfeito. Ok, então por que estudar sobre intuição e liderança? Por que esse tema é importante? Essa minha brevíssima introdução, acredito que já possa ter dado para vocês um pouco uma noção do porquê que esse nosso tema é tão atual e tão importante. Falar de liderança hoje, vamos dizer assim, na era de aquário, né? Terminamos a era de peixes, deixamos ela para trás, entramos na era de aquário, redes sociais, muita comunicação, muito conhecimento, e de fato a gente precisa, então, compreender que liderar é poder ser pessoa e agir no mundo por si mesmo. Né? E a intuição é a forma de conhecimento que permite que nós, no mundo, possamos desdobrar aquilo que emana da nossa nascente. Se a gente quer chamar de alma, a gente pode chamar de alma, se quer chamar de espírito, pode chamar de espírito, se quer chamar de insiônico, como se chama em ontopsicologia, esse núcleo energético que organiza a minha energia no conjunto da totalidade energética do universo, esse é o insiônico. E a linguagem dele é a intuição, né, porque ele vive dentro do universo. Nós somos uma parte, uma gota do oceano. Então, a intuição é a visão direta da minha verdade dentro desse contexto que a gente chama de universo. Então, é tão importante também, quanto falar da psicologia do líder, falar da intuição. E o livro chama-se Intuição do Mistério à Maestria. Né? Então, por meio desse estudo, a gente pretende fornecer critérios e instrumentos para que vocês possam se conhecer melhor, tomar decisões mais consistentes também, cada um no seu ramo, na sua área de atuação, e ser mais competentes e mais competitivos em qualquer campo de atuação. Competente é uma palavra muito bonita. Competere, vem do latim. Petere é caminhar. Competere é caminhar junto. Então, competir, né? O competere e o competitivo, eles têm uma ligação muito forte, né? A competência deriva da nossa identidade, deriva daquilo que eu sou, daquilo que eu sei fazer,
aquilo que eu faço, por isso eu sou competente. Qualidade, competência tem a ver com a minha qualidade, a minha diferença específica. A minha qualidade tem a ver com a minha identidade. E a competitividade tem a ver com aquilo que a gente tradicionalmente chama de entregar melhor do que talvez um outro que se propõe no mesmo mercado que eu atuo. Embora, como eu disse no início, a concorrência em sentido estrito, ela não existe, né? Porque cada um realmente realiza seu projeto de identidade na vida, de maneira criativa, de maneira prazerosa e assim também evolui e realiza a própria história. Bom, como eu disse, então, para isso a gente vai explorar tanto o mundo do líder, através do livro A Psicologia do Líder, de Antônio Meneghetti, quanto avançadas descobertas acerca da intuição que eu reuni dentro do livro sobre intuição que a gente vai lançar aqui. Como iniciar nesse conhecimento, né? No conhecimento de liderança, no conhecimento sobre intuição, principalmente, né? Que muitas vezes é tratada como um mistério, né? Bom, aqui eu, de maneira muito simplória, muito direta, eu digo para vocês que é importante realizar um percurso. Então, isso aqui não é mágica, né? Não tem mágica, requer empenho, um percurso. A gente utiliza muito em ontopsicologia a palavra tirocínio, né? Ou seja, um exercício evolutivo, individual, dentro do seu contexto, que implica três coisas, né? Autoconhecimento, o meu ser, compreender o meu ser, estudo, saber e prática. Aqui nesses nossos encontros, que vão ser entre 30 e 40 encontros provavelmente, tá? Pela extensão da temática, toda a parte de estudo aqui, o saber acerca dessas informações, a gente vai conseguir explorar. O autoconhecimento nós certamente vamos provocar. Agora, a prática e o autoconhecimento, eles dependem de decisões que vocês vão tomar. Existem ocasiões, oportunidades, várias, né? Existem encontros específicos para isso, focados nesse tipo de ação mais prática, onde vocês fazem a imersão, mergulho, etc. Né? Já já eu falo de um desses encontros. Bom, por que esse movimento, né, triádico, esse movimento com esses três aspectos? Porque não é possível saber algo, muito menos ensinar algo, né, se você não é já aquilo, se você efetivamente a sua ação não corresponde àquilo. É uma questão técnica, não é uma questão moral, não é uma questão de, né, de conteúdos teóricos ou coisas que você recebeu. Você pode saber, muitas pessoas são excelentes acadêmicos e sabem muito determinadas coisas no âmbito teórico, mas efetivamente elas não são aquilo que elas ensinam. E vice-versa. Muitas vezes a gente ensina algo que não corresponde à vida. Mas quando você se torna aquilo que você depois vai ensinar, então aquilo que você ensina é verdadeiro. Então você tem uma circularidade entre o que você é, o que você faz, o que você sabe, e, portanto pode ensinar, né? Na vida, para saber e fazer, primeiro é preciso ser. Esse ser aqui que eu me refiro não é o ser do ponto de vista da nossa essência. Do ponto de vista da nossa essência, somos maravilhosos, né? Pertencemos a uma totalidade já perfeita. Mas existencialmente a gente precisa desdobrar isso. E é aqui um papel muito forte da intuição, né? Nos mostrar o caminho, como desdobrar o nosso ser, a nossa identidade mais profunda. E hoje, só para complementar, cada vez mais a gente ouve grandes líderes falando, adotando um discurso que fala de propósito, né, que fala de identidade,
culturas fortes de empresas que são necessárias, etc. Então, isso daqui só vem a confirmar o que nós estamos falando. Quer dizer, se você faz algo que você não não vai ter a reversibilidade, não vai ter o eco, você não vai construir uma cultura forte, você não vai construir uma empresa sólida, calcada num aspecto que realmente vai depois dar uma contribuição para muitos, né, para o mundo, porque é carente do aspecto do ser, da dimensão do ser. Certamente o discurso do propósito, o discurso da identidade, da cultura, ele também pode ser superficializado. Ele também pode ser capturado pela Matrix, né? E aí a gente vai ver pessoas falando de cultura, ou falando de identidade, ou falando de propósito, né? Como palavras, como discurso, mas distantes realmente de uma intenção verdadeira ali do empreendedor. É claro que isso não se fabrica, não é possível falsificar, né? Ou você tem aquele propósito, ou você não tem. Se você não tem, por mais que você queira se forçar, aquilo não vai ser concreto, não vai ser verdadeiro, não é saudável. Bom, a quem pode interessar esse curso, né, sobre intuição e liderança, esse é um outro ponto importante. Obviamente vai ser muito simpático encontrar vocês às segundas-feiras, mas é um curso que certamente vai ter muita aplicação para pessoas que são empreendedores, pessoas que são empresários, consultores, né, profissionais que atuem no desenvolvimento do potencial humano, startupeiros, né, que são empreendedores aí, né, mas enfim, esse conjunto aqui que eu tentei delinear são pessoas que podem tirar grande proveito desses nossos encontros, né, porque elas vão conseguir aplicar ou nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nas suas startups, como também no seu trabalho como profissionais, como consultores, que atuam, seja na área financeira, seja na área da gestão, seja na área de recursos humanos, né, ou também profissionais que atuem no desenvolvimento do potencial individual, né, que hoje em dia está cada vez mais em voga, profissionais tipo coaching, né, consultores que auxiliam pessoas a desenvolver o próprio potencial, né, que direciona. Porque desenvolvendo aspectos como conhecimento intuitivo, o entendimento intuitivo do outro, a gente consegue ajudar o outro lá onde ele é verdadeiro, então lá onde ele efetivamente vai se desdobrar em alguma coisa realmente que faz uma diferença no mundo, e é muito bonito esse trabalho, né? Então eu particularmente sou apaixonado por esse tipo de trabalho. Os textos aqui a gente já falou, a psicologia do líder pode ser encontrado para quem não tem nesse endereço, psicologia.com.br, é o endereço da editora ligada a livros do professor Antônio Meneghetti. E o outro livro, Intuição do Mistério à Maestria, disponível em orionte.org. Vocês podem falar com a gente também aí nos canais de WhatsApp, coisa e tal. Assim que tiver disponível, que chegar para nós, o livro está em fase final aí para ir para a gráfica. Acho que mais algumas semanas ele vai estar disponível. Vocês podem já fazer a reserva também do livro aí, falando com a gente. Tá bem caprichado, posso garantir, assim, tá? Né? E no Resence a gente vai também entregar, vai ter um Resence em breve, já vou falar sobre, mas a gente vai entregar para os participantes. Bom, eu vou trazer para vocês aqui uma palhinha, um pouquinho sobre a questão da intuição, que basicamente é a contracapa ali do livro, né? Que diz basicamente o seguinte: a intuição parece algo difícil, não porque não tenhamos direito a ela. A intuição é um conhecimento imediato, é o nosso conhecimento elementar, é o primeiro conhecimento. Mas porque nós crescemos em um ambiente cultural que insiste em construir e defender separações e dualidade por toda parte. É o bom contra o mal, o vermelho contra o azul, né? O masculino e o feminino, né? O yin e o yang. E a gente, onde existe uma continuidade, a gente vê separações por toda parte.
construímos essas separações. Na natureza, ao contrário, que existe a continuidade e a unidade. A intuição é o conhecimento dessa unidade. Quando eu, sujeito, e o objeto nos fazemos unidade. Quantos de nós não tratamos os nossos problemas, às vezes com raiva, ou ficamos apegados, né, ou rejeitamos a situação, negamos a situação? Quer dizer, como é que a gente vai entender intuitivamente algo, né, com o qual a gente não se une, não faz unidade? Como é que eu vou perceber efetivamente a realidade da coisa, agregando sentimentos como raiva, apego, desapego, ou simplesmente ignorando que aquilo exista, né? Então, não existe. É preciso aprender essa arte de entrar e fazer uno. Enquanto a racionalidade divide para conhecer, a intuição conhece fazendo união. Por meio daquela união, eu consigo capturar exatamente aquela realidade. Agora, uma vez que se recupera essa continuidade, então essa intuição se torna uma ferramenta extremamente poderosa que auxilia a racionalidade. Para muitos grandes empreendedores, grandes empresários, cientistas, artistas, o que vem primeiro é a intuição. E a racionalidade depois age sobre a matéria-prima base da intuição, que é a direção, o caminho, qual é a solução final, para então construir a possibilidade daquela solução final. Então existe um modo também histórico, né, digamos assim, técnico, de como eu pego a intuição e depois vou construir aquilo. Então fica evidente que nem só de intuição vive o homem, nós precisamos da intuição e da racionalidade. As duas coisas são extremamente importantes, né? Outro aspecto aqui sobre a intuição, também de maneira introdutória, isso aqui está na contracapa do livro, é que há modos de intuição, basicamente dois modos nos quais ela opera. O primeiro modo é o modo passivo, que é o modo do conhecimento, e o segundo modo é o modo ativo, que é o modo da atenção a, né? Ou seja, qual foi a direção indicada pela intuição. A gente vai ver também no livro a intuição como processo, a intuição como conteúdo, tudo isso. Tá? Mas aqui é importante entender que, como conhecimento, a intuição é algo que pode ser efêmero. Ou seja, eu posso impactar algo intuitivamente, vejo, sei como está. Mas como intencionalidade, ou seja, como tensão do meu ser, ela pode requerer toda uma vida para se desdobrar. Porque depende. Se o meu projeto é grande e tem muitas facetas, pode requerer toda uma vida para acontecer, né? Essencialmente a intuição, então, ela revela um novo modo do meu ser, o que ele pode vir a ser na dança eterna das coisas. É algo muito belo, né? Ou seja, se eu sou uma gota do oceano, dentro daquela onda que está se formando, quer dizer, quem sou eu, para onde eu posso ir, como eu quero me revelar, que parte eu vou tocar dessa grande sinfonia da vida, né? Se eu decido pela dança, ou seja, se eu decido por traduzir essa intuição concretamente em coisas feitas nos meus projetos, então é uma grande festa. Então, se eu sou, por exemplo, um produtor de vídeo, de publicidade, de materiais, etc., eu vou ter as minhas intuições sobre o processo, eu vou ter que, obviamente, convencer também, às vezes, o cliente, né, de que aquilo que eu vejo é o melhor. Então, eu preciso de elementos de diálogo, né, junto com o outro. Se ao contrário, né, se eu me fixo num velho modo de ser e faço sempre as coisas do mesmo modo, porque assim sempre funcionou, etc, etc, e eu rejeito essa direção que o meu ser mais profundo está me indicando que quer se expressar, quer se experimentar, então eu não tenho um nascimento verdadeiro do eu. Basicamente eu tenho um eu fictício, congelado, cristalizado no tempo, e que, portanto, envelhece. A intuição renova, né? Ela nos torna jovens, eternamente jovens.
porque ela está sempre na nascente, né? Eu tenho um nascimento verdadeiro do eu. Perco, portanto, se eu não ponho ela em movimento, eu perco a minha própria revelação. A revelação de quem eu sou, né? A oportunidade de conhecer efetivamente, verdadeiramente, como eu sou e de me realizar, né? Então, esse livro é dedicado a quem quer compreender e aplicar a intuição. A gente explica os modos, os níveis da intuição e também a linguagem na qual ela se expressa, os fundamentos, as pré-condições. E a gente reconcilia a intuição com a ciência moderna. Ou seja, a intuição aqui é definitivamente explicada, ela é explicável dentro do contexto da forma como o universo se organiza. Não poderia ser de outro modo. A intuição a nossa forma de conhecimento mais elementar, porque está ligada à forma toda unida do universo. É assim que o universo é constituído e, portanto, é assim que nós temos o direito natural ao conhecimento, né? Não que a racionalidade não seja boa, mas a forma de conhecer da racionalidade é complementada à intuição, porque ela divide para conhecer as partes. Bom, último aviso aqui aos navegantes, antes da gente entrar acredito, no conteúdo de hoje, não é possível aprender a bendita da intuição usando só a via racional. Aqui tem um salto importante que vocês teriam que fazer, né? É preciso mergulhar na prática, né, desse mundo que a gente considera por vezes ilógico, por vezes irracional, absurdo. Por exemplo, o mundo dos sonhos, os nossos sonhos da noite, o mundo da fantasia, o mundo dos flashes, dos pensamentos que passam pela nossa mente de maneira muito fugaz, especialmente em determinados momentos que a gente vai ver mais adiante em encontros futuros, ou seja, existe um modus operandi do nosso organismo no qual são facilitadas as intuições, a chegada das intuições, a recepção dessas informações, essas conexões que a gente consegue fazer. Se eu estou em guerra com o mundo, não dá para querer ter intuições, né? Mas se eu estou em harmonia com o mundo, é muito fácil de ter intuições. Então, essa harmonia, esse estar na mesma frequência do mundo, em outra psicologia nós chamamos de ISO de natureza, né? Então, por isso vem daí ISOmaster também, né? Que é um nível muito elevado de liderança, quando eu sou o mestre do igual. Qual igual? Esse igual. Ou seja, eu tenho a capacidade de me fazer igual às coisas, de me colocar na mesma vibração que as coisas e, portanto, de conhecê-las com intimidade. Não é um processo que a gente aprende da noite para o dia, mas que é prática, consistência. E ele complementa muito bem o conhecimento racional, o conhecimento lógico, né? Tudo aquilo que é muito bom, muito útil e fundamental para a construção da nossa vida empresarial e tudo mais. O que mais que eu queria dizer para vocês? Que a gente vai adotar uma abordagem para esse tema que dê conta dos atuais desafios globais. A gente está extremamente aqui. Me dou conta, estamos com um filhote em casa de 10 meses, né, recentemente completos, e é impressionante, ele já observa que nós estamos demasiadamente aqui e ele fica curioso para entender o que é isso aqui. Porque se o papai e a mamãe estão aqui, estão plugados, e em vez de olhar para mim, é porque essa coisa aqui deve ter algo de muito importante, né? Então a criança, ela já desde cedo, por meio do nosso comportamento, ela já começa a entender que ali tem alguma coisa. Então o digital no nosso planeta, e já há bastante tempo, né, ele vem a uma velocidade muito, muito rápida, tomando conta e permeando as relações. Isso é muito importante de compreender, né, porque se eu quero desenvolver meu potencial autenticamente humano, a minha intuição, e quero também liderar, realizar projetos e situações dentro de uma sociedade não só globalizada, mas muito digital, eu preciso considerar isso na minha abordagem.
não dá para menosprezar, né? Outro ponto que a gente pretende superar de uma vez por todas é algo que lá atrás, lá em 2002, em 2003, eu participei de alguns congressos, etc. Eu tinha uma ressalva, tinha uma série de questões e críticas, obviamente, né? A ideia de que a intuição fosse um erro, um subproduto do processo evolutivo da razão. Acontece que esse é um enquadramento, não é exatamente assim o pensamento do Daniel Kahneman, e ele nunca fechou de fato o caminho para a intuição. Ele só considerava que fosse um caminho não tão praticável. O caminho da economia, em sentido moderno, é um caminho de tendência, um caminho de estatística. Artificial Intelligence não passa de estatística, num certo sentido. É uma aplicação da matemática a uma série de circunstâncias. Então, para ele, seria cada vez mais importante entender esse caminho dessas tendências e o comportamento das pessoas em grandes grupos. Não que fosse vedado o caminho intuição. Eu tenho alguns artigos publicados sobre isso, onde a gente fala sobre decisões de alto impacto versus decisões de baixo impacto. Aplicar um recurso entre um CDB, um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, é uma decisão de baixo impacto. Né? Criar uma empresa, vender uma empresa, né? Se separar de um sócio, são decisões de alto impacto. A intuição ela é maravilhosa para as decisões de alto impacto. Pode ser utilizada nas decisões de pequeno impacto, como a refeição do seu dia? Deve. Deve porque a sua refeição vai ser criativa. Mas nas decisões de baixo impacto, a boa racionalidade, decisões de negócio de baixo impacto, a boa lógica e a boa racionalidade são maravilhosas e devem ser utilizadas. Eu acho que basicamente esse é o ponto central aí que está por trás da ideia do Kahneman, não tanto uma condenação da intuição. Um outro aspecto que a gente não poderia deixar de fora desses nossos encontros, inclusive é um dos capítulos do livro sobre intuição, é literalmente dialogar com a inteligência artificial e compreender o que nos distingue como humanos. A gente vai ver aqui o Brian Johnson, é um CEO bem conhecido, ele vendeu uma empresa por quase 1 bilhão de libras esterlinas e investiu meio bilhão numa empresa para tentar desenvolver o potencial humano através de chips e máquinas, enfim. Começaram já lá com questões ligadas a pessoas que têm dificuldade de locomoção, inserindo sinais elétricos no cérebro, coisa e tal, para que essa pessoa possa se locomover, apesar daquela deficiência que, no princípio, eu posso corrigir introduzindo sinais elétricos no cérebro. Mas o importante aqui é a relação homem-máquina e o que distingue o ser humano da máquina. A gente vai ver que efetivamente existe uma diferença radical. A máquina existe, o ser humano é. O ser humano participa do ser. A máquina não participa do ser em sentido pleno, ela não experimenta o ser. E, portanto, ela não intui, porque a intuição é essa visão do ser. Ela não pode ter uma visão do ser, sendo que ela também não é. Então, o modo de participação dela da vida é um modo de existência bastante limitada. Então, assim, a nossa fantasia, ou talvez até o fato de estarmos muito com relação à máquina e artificial intelligence, a gente também vai desmistificar isso daqui. Obviamente, é preciso saber usar as tecnologias sem se perder nelas, né? Então, a máquina não sente em sentido intuitivo, em sentido interno, em sentido humano, portanto, ela não sabe exatamente o que significa a alegria e a tristeza, a não ser por meio das palavras analisadas como metalinguagem. Então, é uma coisa importante da gente entender essa distinção. Porque cada vez mais é o que vai fazer a diferença, também do ponto de vista profissional, do ponto de vista da liderança, né? Esse movimento que a gente faz não é um movimento físico, é um movimento intencional. E esse movimento intencional ele é típico do humano, né? Que vê a direção,
se apaixona por aquele caminho e constrói naquele caminho, né? Mesmo que eventualmente seja contra as grandes tendências de massa. Geralmente funciona dessa forma. Quem lança tendências são os líderes, né? Ou seja, eu lanço tendências, eu não sigo tendências. Então, mas esse é o mundo em que a gente está vivendo, e a gente precisa compreendê-lo bem, né? E também elucidar e levar adiante descobertas e métodos sobre intuição, que o professor Meneghetti vai ser a nossa principal referência com relação a esse tema, porque a ontopsicologia justamente é um conhecimento que vem para trazer um rigor no entendimento da intuição, métodos, né, uma série de métodos, uma série de instrumentos, para que o ser humano conheça de maneira reversível a realidade, isso é, ele intui sobre a realidade, ele vê a realidade. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, para o mundo do business, aí realmente a coisa ganha uma dimensão e uma importância e uma satisfação, eu diria para vocês também, muito grande. Né? Porque você vê, seguir naquela direção, concretizar, onde todos muitas vezes não enxergam absolutamente nada, apenas escuro, e você caminha naquela direção, ou seja, essa capacidade de ver no escuro que a intuição nos dá, ela é quase mágica, né? Então, por isso, também um pouco de mistério em torno do tema da intuição, né? Mas não, realmente um enxergar-se, conhecer-se no conjunto da obra, né? Das coisas que estão ao nosso redor, e aí a gente identifica aquele caminho que é o caminho ótimo para nós mesmos. Qual a estrutura desses encontros? Quem serão os facilitadores? Pode perguntar, já falei sim. E o que esperar desses encontros, tá? Bom, esse curso é estruturado pela Orient, uma associação sem fins lucrativos, mas que desenvolve uma série de atividades também pagas, né? Tem atividades gratuitas, como esse curso, e tem atividades pagas, que são geralmente seminários avançados, residências, que a gente vai falar sobre eles. A gente tem esses três princípios, três pilares, né? Ciência, conhecimento e luz. Luz é a nossa evolução. Conhecimento é importante, né? Que a gente compartilhe o conhecimento, que a gente desenvolva o conhecimento. E ciência, né? Porque a base epistemológica que nós utilizamos no Oriente é a ontopsicologia, junto com tantos outros conhecimentos maravilhosos que se somam a esta ciência para produzir luz. Então, assim, não é um conhecer pelo conhecer, não é fazer ciência por fazer ciência, mas tudo isso tem que ter um propósito que é desenvolver o nosso potencial de seres humanos, né? Orion quer dizer confins, últimas fronteiras, né? Falei já dos pilares para vocês. Como que a gente atua? E rapidamente. Nós temos três níveis de formação dentro da Orion. O primeiro é um nível mais básico, elementar, de conhecimentos tipicamente envolvem ontopsicologia e prática individual. Então, esse curso que nós estamos fazendo é um bom exemplo, é um curso online. Também temos, às vezes, cursos presenciais, com caráter de nível elementar. E a gente também indica bastante profissionais que já são formados pela Orient, outros profissionais que atuam nessa área que não, né, que foram formados diretamente pelo professor Meneghetti. A gente só não recomenda, digamos assim, aventureiros, mas pessoas que realmente têm uma formação sólida, tendo sido feita diretamente pelo professor Meneghetti ou não, indiferente, a gente vai indicar com prazer, né, para que vocês façam a consultoria e autenticação. Vocês vão ver que isso aqui é fundamental para atingir realmente essa transparência, aquela simplicidade que a gente falava da intuição. É preciso realmente se conhecer. A consultoria de autenticação é essa revisão de si mesmo para se conhecer e se refazer, se reformar conforme a nossa identidade mais profunda, né? Nosso ensino. Então, vários exemplos aqui de cursos que a gente fez nesse sentido. 40 lições de ontopsicologia, está disponível no nosso canal do YouTube. Projeto Homem também disponível no nosso canal do YouTube, uma série de aulas sobre esse livro incrível. Teve um curso sobre o Manual de Ontopsicologia, que foi um curso pago, esse também está um curso disponível. Mulher e Poder está disponível também online, gratuito, e vários outros. Tá? Segundo nível é um nível de aplicação, é quando vocês já começam a botar as manguinhas de fora e falam, opa, comecei a gostar desse negócio aqui,
eu tive tal insight, tive tal sonho, né? Então vocês começam a aprender a utilizar os instrumentos da psicologia. Puxa, Érico, mas eu vou conseguir aprender? Vai. Se persistir, como em qualquer idioma, você vai aprender inglês, você vai aprender chinês, você vai aprender alemão, então você pode aprender sim também o idioma da intuição, né? As imagens do inconsciente, as imagens do sonho, da fantasia, dos insights, e vai se refinando no autoconhecimento e vai se refinando nesse conhecimento também, tá? De início você precisa muitas vezes de um consultor que te auxilie, que te ajude, né? Mas, com o tempo, o objetivo é que você consiga, obviamente, recuperar essa capacidade. Caso contrário, também não faria sentido ter uma ciência para te ensinar algo que depois você não pode aprender, né? O terceiro nível, que é um nível evolutivo, ele implica desenvolvimento do potencial criativo, né? Ele cabe para aquele que quer atingir níveis mais avançados de conhecimento, com o escopo de liderança na sua área de atuação e de prazer, porque também o conhecimento de certas dimensões da vida traz muito prazer, traz muita paz e muito prazer, né? Aqui a gente atua mediante residence, que são encontros, retiros, né, encontros que você faz ali de imersão, full immersion, né? Alguns módulos temáticos que a gente faz principalmente por meio da Escola Viva de Antropologia, que acontece quase todos os meses. São módulos abertos e a gente tem temas que a gente vai evoluindo e passando por esses temas. Viagens temáticas, né? A gente já fez ao Peru, fizemos agora para o Nepal. A gente convida muitas pessoas, né? Muitas vezes nem muitas pessoas vão, mas a gente pretende organizar aí algumas viagens com bastante antecedência, de maneira que mais pessoas possam ir. Um exemplo de viagem temática, por exemplo, seria o Egito. A gente vai para o Egito, faz um roteiro pelo Rio Nilo, parando nos templos, investigando todo o processo como aqueles templos foram construídos, qual era o propósito daqueles templos, e como que hoje a gente pode utilizar essa mesma energia, essa mesma informação para a nossa evolução. Esse é um exemplo de uma viagem temática, né? Ou ir para a Turquia, para Göbekli Tepe, para entender a origem da humanidade, né? E assim sucessivamente, tá? Bom, aqui um exemplo de um desses encontros que a gente vai ter, de 14 a 17 de novembro, em 4 ilhas, tá? Onde a gente vai ter consultoria para o líder, análise de sonhos, uso de vários instrumentos da antropologia, como belolísticas, imagogias. A gente vai utilizar métodos que a gente vem desenvolvendo, que tem a ver com também até ligações com o budismo, né, que são algumas práticas específicas, o yoga tibetano ali do sonho, dos sonos, que a gente vem utilizando para fortalecer a imagogia. Quem participar desse Residence certamente vai estar saltando para um nível diferenciado, porque a gente vai estar trazendo práticas que vocês vão poder desenvolver depois em casa, vamos colocar assim, para atingir mais facilmente a visão da intuição, tirando ela desse caráter de mistério, né, e tudo mais. A gente também faz atividades na natureza, é muito forte isso, na maneira de agir da Orionte. Então a gente vai ter Temascal com um amigo nosso, que ele é um xamã peruano, ele vai realizar uma atividade de Temascal, que é uma sauna indígena tradicional, a gente vai fazer lá essa sauna. Nós vamos ter também atividades no mar, né? A gente sai de barco, não só para passear, mas a gente vai fazer uma atividade de imersão, de imagogia, dentro da água, no barco. Então, geralmente, também a alimentação, a cozinha viva é muito importante nesses encontros, para que a gente eleve toda a nossa vibração. A gente não vira luz ao acaso. A gente vira luz porque a gente tem, né, coloca o foco que a gente vai realmente elevar o nosso nível, a nossa vibração, a nossa luz interior. Quem serão os facilitadores? Eu vou apresentar apenas dois e nos próximos encontros eu me comprometo a trazer para vocês alguns dos empresários e dos líderes que vão estar conosco, tá? Eu vou ser um dos facilitadores, eu sou cofundador aqui da Orionte, tenho um PhD na Unicamp na engenharia elétrica, com pesquisa sobre campos de informação, campo semântico, é o entrelaçamento quântico, né, entre seres vivos.
PhD em psicologia pela PUC, também com pesquisa sobre aplicação do método ontopsicológico, também com medidas fisiológicas que a gente fez. Tenho um mestrado em filosofia sobre Edmund Husserl. Me dedico à pesquisa, muito mais que um apaixonado, que um entusiasta. Realmente eu posso dizer que já dediquei aí mais da metade da minha vida à ontopsicologia, ao estudo, ao desenvolvimento dela. Então hoje, com muita tranquilidade, eu acredito poder trazer para vocês muito do que eu aprendi, junto com o professor Meneghetti, né? Foi fundador da FOI, da ANF, também da própria fundação, ganhei 2 vezes o prêmio Meneghetti, com pesquisa em ontopsicologia, da Fundação Suíça, e também a minha atividade empresarial, que eu acredito que possa contribuir aqui para eu ser um bom facilitador, tanto entrevistando grandes empresários, como também trazendo conteúdo para vocês. Né? Natália Perim, que atualmente é a presidente da associação, cofundadora, é psicoterapeuta, consultora, formadora e autora, né? Ela tem alguns livros até na área gerencial. Antes de publicar na área da ontopsicologia, ela já vinha publicando na área gerencial e de desenvolvimento do potencial humano. Ela é mestre em psicologia clínica pela PUC, né? Também dedica-se à pesquisa e ensino da ontopsicologia, junto comigo aí conduzindo a Escola Viva de Ontopsicologia da Orange. Participou de diversas atividades formativas também com o professor Antônio Meneghetti, né, e enfatiza aí a questão do empoderamento feminino, né, para além do lugar óbvio que a sociedade propõe e muitas vezes impõe para a mulher. Né, então tem um trabalho muito bonito aí também de formação de mulheres, atendimento consultivo aí para as mulheres se empoderarem, se desenvolverem, transcenderem determinados estereótipos aí que muitas vezes são fortes, né, são bastante impositivos aí sobre a mulher. Bom, aqui encerra essa parte de slides, eu só vou mostrar esse ano, para que a gente entre então aqui nesse bendito livro. 1981. Talvez alguns de vocês não tivessem nascido nesse ano, né? 1981. Acho que algumas pessoas aqui nem eram nascidas. O que estava acontecendo no mundo em 1981? É um ano importante para a história desse livro, A Psicologia do Líder. Bom, vou brincar um pouquinho. 1981, alguns fatos, né, curiosos. Nascia Beyoncé, nasceu a Britney Spears. Por outro lado, morreu Glauber Rocha e morreu Bob Marley. 1981 é o ano, quando a gente olha para o que estava acontecendo no planeta Terra, é um ano muito, muito, muito marcante, porque dá-se o início de um movimento sem volta, ligado ao que hoje a gente chama de globalização. Assume como presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan. Ronald Reagan, então, patrocina um movimento que, para quem tem a minha idade, né, vai lembrar que era um negócio chamado Guerra nas Estrelas. Talvez para alguns de vocês Guerra nas Estrelas tenha a ver com o filme, né? Pô, deve ter alguma coisa do filme, né? Star Wars. Não. Guerra nas Estrelas era um sistema de defesa baseado em satélites, né, que iam destruir as armas dos russos, que eram os grandes inimigos dos americanos. Então, os Estados Unidos lança. Ronald Reagan era ator de Hollywood, tá, gente? Era um ator de Hollywood. Mas ele se tornou político e ganhou para presidente nos Estados Unidos. Lança-se esse projeto. Eu lembro muito bem das notícias no Jornal Nacional, falando Guerra nas Estrelas, lá, eu criancinha, no sofá lá de casa, lá em Alagoas, e aqueles raios saindo. Bom, o que aconteceu dali para frente? Os russos jogaram a toalha, falaram, a gente não tem condição de bancar, né? Ou seja, o bloco russo, lembra do que eu falava, né? O bem e o mal, positivo e negativo, né? Na época era a polarização do mundo, era Rússia, o polo da Rússia contra o polo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos começam então a assumir uma hegemonia sobre o mundo
cai o então presidente russo, se não me engano, em 1984, assume o Gorbachev, que foi responsável depois pela abertura do mundo da cortina de ferro, né? A queda da cortina de ferro, cai o muro de Berlim, 1989, o mundo vira de cabeça para baixo. Então, aqueles anos ali, para quem gosta de música, né? Foi o ano que são os anos que o YouTube bombou, né? Dire Straits, U2 e tudo mais. Então, a música, rock, enfim, foram anos muito, muito ricos de transformação no planeta Terra. E não poderia ser diferente com um pensador do porte do professor Antônio Meneghetti. Basicamente, em 1981, o professor publica o seu livro Em Si do Homem, e nesse livro, ele diz basicamente o seguinte, que ele já tinha feito tudo que ele poderia ter feito no percurso de cura da doença, do entendimento da esquizofrenia, do entendimento da neurose humana, a neurose do dia a dia. E que ele decidiu, então, que a maneira como ele iria contribuir com o mundo, com o seu pensamento, não poderia mais se limitar a essa aplicação, que era uma aplicação clínica. E que ele ia se dedicar, a partir dali, à maior de todas as energias, né? Ou seja, a energia que controla todas as outras energias, que é a inteligência. Ao desenvolvimento da inteligência pura. Então, o professor Meneghetti, de certa forma, define a sua estratégia de como ele, com a ontopsicologia, iria contribuir com a humanidade. Ele se posiciona como líder e diz: eu vou fazer um movimento. Eu vou começar o meu movimento. E o meu movimento será através do desenvolvimento da inteligência, focando nas lideranças do mundo. Se eu conseguir sensibilizar as inteligências científicas, artísticas, empresariais, econômicas, políticas, né, de forma evolutiva para o ser humano, e a gente vai chegar nesse ponto já já, então a minha vida, o meu movimento, o meu pensamento, a minha ontopsicologia terá valido a pena. Essa é a decisão que Antônio Meneghetti toma, então, em 1981. Alguns anos depois sai a primeira edição desse livro, e na contracapa do livro tinha exatamente esse trecho que eu descrevi para vocês, que é uma citação do livro O Em Si do Homem, que é um livro anterior. Então é um movimento muito, muito forte. Para quem acompanhou a vida do professor Meneghetti sabe que dali para frente ele se tornou um homem extremamente influente em vários países. Na Rússia, na Ucrânia, no Brasil, na Itália, até na China ele teve uma atuação extremamente importante. Aqui no Brasil também, né, é muito, muito frequentado por líderes políticos, líderes econômicos. Então, assim, era um movimento bom de participar. Muita gente, muita gente, muita gente. Quando eu digo muita gente, eu estou falando que às vezes ele fazia, sei lá, fazia Summer University lá na Itália, 400, 500 pessoas reunidas que iam do mundo todo para aprender ontopsicologia, para aprender sobre liderança, aprender sobre intuição. Então foi um movimento realmente muito, muito forte. Hoje o que nós vemos com o Recanto Maestro, com a universidade também na Rússia, etc., etc., com a própria Orion, são ecos, por assim dizer, né? São desdobramentos daquela grande onda que ele começou. A grande onda que ele começou quando ele bateu na mesa e falou: chega, não dá só para utilizar a ontopsicologia para cura, para o entendimento da doença, para o entendimento da esquizofrenia, da neurose e desses problemas que são elementares. Problemas, sei lá, de relacionamentos, de casais, o problema do sexo, o problema do não sei o quê, o problema do papai e da mamãe, o problema, esse tipo de problema, né? Que também, eu e Natália, de alguma forma, a gente faz essa virada, ou seja, a gente vem há um bom tempo na Escola Viva trabalhando autenticação, 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 e a gente também chega o nosso momento de dizer: olha, a gente quer trabalhar esse potencial criativo, né, esse potencial que é a inteligência humana.
né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai uma grande virada na Escola Viva para trabalhar esse tipo de temática, muito mais ligada à criatividade, ligada ao crescimento, evolução, e deixando o trabalho de autenticação como um trabalho que deve ser feito continuamente, né? Pode ser feito continuamente, em paralelo, no nível individual, etc., mas não necessariamente mais tanto na Escola Viva. Até porque já formamos um bom grupo de profissionais hoje, né? Flávio, Gilberto, Juliana, Marcon, a gente tem pessoas aí já trabalhando, já atuando e utilizando a ontopsicologia também para fazer a autenticação, tanto de empresários quanto de profissionais, enfim. Então, acho que isso é um passo importante. Então, estou aqui tentando traçar um paralelo entre aquilo que aconteceu em 1981 com o professor Meneghetti e o que está acontecendo em 2024 com o Érico e Natália, né, que também vão para o Nepal, passam por uma grande morte, renascimento, né, alguma coisa que já vinha nos incomodando e a gente realmente vai com tudo nessa direção e já voltamos, já lançando esse curso aqui para vocês, né, pensando realmente nessa questão. Bom, então, a dedicação à inteligência. Um outro aspecto que ele falava também nesse mesmo período, antes de começar a trabalhar fortemente com o líder, né? É que a gente se preocupa muitas vezes demais com as questões materiais. A gente discute sobre o petróleo, discute sobre o dólar, sobre o carbono, sobre o urânio, mas que essas situações são todas variáveis. Hoje nós estamos no planeta Terra, amanhã sai qual planeta estaremos, né? Essas matérias-primas, essas commodities e outras situações, as moedas, o Bitcoin, né? Tudo isso, na verdade, é fundado nessa energia base, que é a inteligência. Ou seja, se a humanidade for toda para a moeda digital, por exemplo, ela vai porque alguém criou isso, porque alguém fez esse movimento. Porque existe por trás do Bitcoin, por exemplo, alguma mente brilhante, um líder, que inicia um movimento que diz: olha, precisamos nos tornar autônomos de certas moedas, porque essa dependência não é sadia, por exemplo, para a humanidade. De tempos em tempos, a gente precisa revalorizar essa tal moeda, que vocês sabem qual é, e aí para isso a gente precisa às vezes fazer umas guerras, fazer algumas coisas, uns acertos de contas, e a humanidade não aguenta mais isso. Está cansada. E aí alguém vai e cria um outro sistema alternativo, né? É claro que existem os movimentos contrários, favoráveis, existem os movimentos do sistema, dos bancos centrais, mas o fato é que tem uma verdade posta. Hoje, né, 1% da população do planeta já possui Bitcoin, algum Bitcoin, ou já possuiu algum Bitcoin. Isso está registrado nos logs, digamos assim, lá do blockchain do Bitcoin, para trazer um exemplo, né? E com isso ele queria dizer o seguinte, ele queria propor a ontopsicologia, essa escola ontopsicológica, como uma escola capaz de auxiliar o desenvolvimento dessa energia básica, que é a inteligência. E essa é a grande missão por trás da Antônio Meneghetti Faculdade, é a grande missão por trás da Orient, por trás de todos aqueles profissionais que se dedicam seriamente à ontopsicologia, desenvolver a inteligência das pessoas. Porque se eu desenvolvo o máximo potencial de um artista, de um fotógrafo, de um produtor de vídeo, de um contador, essas pessoas depois fazem muito bem à sua volta, porque elas vão promover determinados valores naturalmente. Elas vão ser verdadeiramente a expressão do ser. E o ser é verdadeiro, o ser é bom, o ser é belo. Então a gente vai emanar isso naturalmente como reflexo, né, na nossa ação cotidiana, e não por nenhum tipo de filosofia, ou crença, ou coisa que o valha, mas simplesmente por uma reflexão do nosso mundo interior, né? Bom, o que ele fala nessa época de 1981 sobre o problema da intuição? Ele diz que em toda situação existe um só ponto que resolve aquela situação. E ter a capacidade
né? Então vamos colocar assim, né? O grande tesão, né, da inteligência é ter a capacidade de colher constantemente qual é esse ponto que resolve de maneira ótima aquela situação. É claro que quando a gente traz isso para a nossa vida cotidiana, isso pode significar qual roupa usar para ir para uma reunião, qual alimento eu vou preparar, que é o ideal, que cabe no tempo que eu tenho antes de fazer esse nosso encontro, o que eu poderia me alimentar, que vai me confortar, e assim sucessivamente. Mas quando a gente leva para um escopo de ação mais amplo, é óbvio que isso daqui é maravilhoso, porque a todo momento nós temos problemas em sentido positivo, problemas que são propostas de situações a serem resolvidas e que se eu resolvo, eu ganho. Eu ganho dinheiro, eu ganho estima, eu ganho respeito, eu ganho poder, eu ganho, etc, etc, etc. E esse ganho leva ao meu crescimento e ao crescimento do meu contexto, né? Aqui o grande papel da intuição. E se o sujeito consegue resolver essa situação, ou seja, se ele consegue aprender a utilizar a intuição, determina-se também, por consequência, e essa era a visão do professor Meneghetti, uma humanidade maravilhosa. Isso é muito legal, né? Ou seja, partindo dos indivíduos singulares, que se resolvem muito bem, de maneira verdadeira, autêntica, eu começo então a determinar também um efeito cascata, uma humanidade maravilhosa. Mais pessoas, né, como uma vela que acende outra, que acende outra, que acende outra, ela não perde nada por acender a outra. Mas a vitória daquele empresário que é dono de restaurante e que realiza determinadas coisas que são criativas, também estimula outras pessoas em outras áreas até. Né? Às vezes, dentro daquele restaurante vão nascer outros restaurantes, que são profissionais, colaboradores daquele empresário, que amanhã vão querer abrir um restaurante próprio, ou talvez em parceria, em sociedade, talvez vão levar aquele princípio para uma outra localidade, e assim vai. Né? Então, você tem esse efeito de refletir numa humanidade maravilhosa. Por isso, a importância de trabalhar a liderança. Então, trabalhar a liderança tem um efeito cascata maravilhoso. É difícil? É difícil. Posso dizer para vocês que é difícil. Porque, geralmente, quem atinge determinados resultados, principalmente no plano econômico, muitas vezes se considera já bem resolvido. Então eu não preciso me revisar, não preciso fazer essa tal de autenticação aí, porque minha conta bancária tá ok. Mas a conta bancária não é um sinônimo de autenticidade ou de realização plena, ou de saúde, ou seja lá do que for. Ela é um elemento que indica que algumas coisas estão certas, né? Mas, quiçá, não todas. E isso não é um problema, né? A grande questão é que eu posso desenvolver o pleno do meu potencial. Isso me traz um pleno de satisfação, um pleno de realização. Bom, quais parâmetros que são implicados nesse livro, A Psicologia do Líder, que são extremamente importantes para a gente compreender, que são o nosso pano de fundo do nosso trabalho que nós vamos desenvolver. Hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque eu tive aquela introdução, então, mas os próximos encontros a gente vai fazer mais breves. O primeiro parâmetro é o parâmetro da psicologia científica, ou se vocês quiserem, aqui o parâmetro da ontopsicologia. Então, tratar de maneira rigorosa os aspectos psicológicos ligados ao líder. Tá? Isso é uma constante nesse livro e também é uma constante no meu livro sobre intuição. O segundo aspecto é a experiência econômica. Né? Então, aqui o professor considerava muito importante que para ensinar você precisa ser. Então, ele tendo tido os seus resultados econômicos e sabendo operar no interior de diversos contextos, ele conhecia bem o mundo árabe, o mundo russo, o mundo europeu, o mundo da América Latina. Então, como funciona a economia global? Essa experiência econômica era muito importante, então, para ensinar e escrever esse livro. Né? E, por último, as descobertas da ontopsicologia, que vão permear
todo o trabalho que a gente vai fazer. São importantes de conhecer teoricamente, com perfeição, Érico? Não, para efeito desse nosso curso aqui, não. É importante ter algumas noções. E a gente vai ter o momento certo e a gente vai passar essas noções. Né? Como eu disse um pouco antes, a ontopsicologia ela implica que a ordem que o sujeito tem no plano individual ela esteja em harmonia com a ordem universal da vida. Então, esse é o tal do ISO de natureza, né? Essa igualdade com a mente da grande vida, a mente do todo, que faz o todo. Isso é extremamente importante, porque isso significa que a minha mente é capaz também de refletir as coisas como estão, eu não imponho, né? Eu não tento impor algo à realidade, fantasiada, né? Fantasiar uma realidade, impor uma realidade fictícia, que é também contrária à própria vida, à própria ordem das coisas. Né? Então, isso para a ontopsicologia a gente vai ver que é bem importante. Por quê? Porque o meu sistema de organização interno, que é o insiônico, o meu sistema de organização da minha energia, ele tem que estar em harmonia também com a energia do ambiente, para que eu possa metabolizar essa energia em crescimento. Caso contrário, eu vou encontrar inimizade no universo, o que não é muito simpático. Né? Você vai ter todo o universo contra você. Três momentos aqui do livro também são muito importantes da gente destacar. Tá? A análise da figura do líder ocupa uma parte importante do livro. Quem é o líder? Né? Como que ele age? Que formação ele tem? Etc, etc. Características, como caracterizar o líder. Fora dos estereótipos. Tá? Sem adotar estereótipos. Mas a figura do líder, que pode muitas vezes ser um líder controverso, né? Não necessariamente o líder pode ser bem compreendido no seu tempo, etc, etc. Então, a figura do líder é importante. O segundo momento do livro é como a ontopsicologia, ou se vocês quiserem a psicologia, ajuda o líder. Aqui eu tenho que fazer uma premissa que é fundamental. Geralmente, o empresário, o empreendedor, como eu disse, principalmente se ele é bem sucedido, ele acha que, não, isso é psicólogo, isso é coisa de maluco, não, isso eu não preciso disso. Isso é uma coisa superada, gente. Isso é coisa realmente, old school. Achar que eu não preciso evoluir, ou que eu não posso utilizar um outro, né, para me compreender melhor, não, isso cara, com a era do coaching e tudo que veio nesses últimos 20 anos, assim, se alguém ainda pensa dessa forma, então, que nessa época ele fazia essa premissa e falava, olha, é o contrário, tá? A ontopsicologia, ela não vai interferir na sua capacidade técnica como empresário. Ela vai interferir em elementos que estão hoje, eventualmente, distorcendo a forma como você pensa, interferindo, impedindo que você veja as coisas com clareza, portanto, que você tenha acesso à tua intuição. Só isso. A partir daí, é óbvio que você pode ser preguiçoso e não buscar novos conhecimentos. Mas aí, nesse caso, a gente tem outros problemas que precisam também ser vistos, e a psicologia também pode ajudar você a perceber que você está se sabotando, que você não está fazendo seu processo de atualização contínua naquilo que você, teoricamente, ama fazer. Então, se você ama fazer, como você não se atualiza? Como você não vai adiante? Qual a lógica? O que pode estar interferindo que, digamos, o seu jogo de prazer na vida, na existência, não te atrai mais? Tem um novo jogo? Agora, se não há jogo nenhum, então aí temos um problema. Né? Que aí, de fato, você tem um grande potencial desperdiçado. E, por último, uma coisa que, ao longo do processo, e aí eu tive o privilégio de fazer parte desse curso, que o professor chamou de Isomaster, né? Para o professor, o Isomaster era um nível top de liderança. Eu vou falar sobre isso porque no meu livro eu trato desses três níveis. Né? Existe o líder em sentido social, como a sociedade, o padrão de estereótipos prevê. Então, basta ocupar um cargo importante, ou isso ou aquilo, que o sujeito é socialmente chamado de líder. Depois existe o líder
que é o líder previsto em ontopsicologia, ou descrito nesse livro, que é um líder natural. E é o líder natural que nós vamos trabalhar no resto. Né? Todos temos um grau de liderança natural, de vontade de ação, de agir no mundo e de transformar o mundo, de levar o mundo do ponto A para o ponto B. Então é sobre a liderança natural que esse livro trata, é sobre o líder natural que esse livro trata. Não trata do líder estereotipado ou um líder em sentido estritamente social. E por último, você teria um líder que se conecta com a fonte da vida, se conecta com o aspecto e a dimensão espiritual. Esse é o Isomaster. Tá? Ele tem. Só um instantinho. E nesse último degrau, né, que ele classifica como Isomaster, você tem um mestre do igual, ou seja, um sujeito que tem a capacidade de, segundo a sua própria vontade, se fazer uno com as coisas com as quais ele quer conhecer e interagir. Por isso ele é isomaster. Então ele não resiste à realidade, ele enxerga a realidade, porque ele é iso, ele faz igual, ele faz a igualdade. Portanto, ele é também um mestre da intuição, e a gente vai ver isso também com detalhe. Para atingir esse nível, a gente precisa dissolver as dualidades na nossa mente. Não é fácil. Não é fácil. Mas a dissolução das dualidades é extremamente importante para atingir uma visão holística, uma visão de identificação com todas as coisas, mesmo quando aparentemente elas são contrárias. Só para dar um exemplo. Suponha que algo provoque em você irritação. Você se irrita. Alguém aqui se irrita? Acho que sim, né? Você se irrita. Por que você se irrita com aquela situação? O que você tem de igual com o outro que teve a capacidade de te irritar? Que desejo seu profundo interage com aquele modo de ação do outro, ao ponto tal que, por você negar aquela ação, você se irrita. Você se irrita porque você se castra numa determinada ação. Esse é um exemplo. Então, essa capacidade de dissolver as dualidades faz com que vocês consigam aprender em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, como quer que seja. E é claro, não quer dizer que vocês não vão encarnar por vezes a raiva, mas ninguém consegue ficar muito tempo nesse estado, um estado de desgaste muito, muito grande. Né? Já o Isomaster não, ele segue uma lógica extremamente econômica na vida dele, extremamente econômica, energeticamente falando. Né? Ou seja, ele não vai gastar energia em vão, não vai gastar energia em vão. Esse é um ponto importante. Então, quando a gente for falar do Isomaster, eu não sei se, quando tratar do meu livro, provavelmente a gente fala um pouco mais do Isomaster, porque tem um capítulo só sobre esse tópico. Tá? Muito bem. Então, assim, acredito que por hoje a gente tenha feito um percurso já razoavelmente longo, deu para ter uma ideia do que nós vamos fazer no curso, aquilo que a gente vai tratar. E aí a próxima live que a gente vai ter, segunda da semana que vem, às 20h30, nós vamos então, quem não tem esse livro e puder comprar, entra lá, ontopsicologia.com.br, adquire o livro. Talvez tenha em algum sebo também para comprar, etc, etc. Ou, não sei se tem para baixar na internet, sinceramente acredito que não. Mas vocês encontram em sebos, encontram na editora diretamente. É um livro que vale muito a pena, foi um livro de cabeceira de muita gente boa, e é um livro que a gente vai tratar ele com muito carinho nesses próximos encontros. Né? Então a gente vai abrir a próxima live entrando provavelmente no capítulo 1 e talvez no capítulo 2. Tá? O capítulo 1, ele trata de um momento relativamente triste, que é uma constatação de como estão as coisas na humanidade. E a partir dali a necessidade de se compreender
e de agir. Portanto, de colocar esse potencial de liderança em movimento, em desenvolvimento. E ajustando as velas do barco no percurso. Então, esse é a essência do capítulo 1 que a gente vai tratar. Ele cita uma série de filósofos e contextos e situações. A gente pode aqui ampliar um pouco esse material, mas é bem importante essa constatação, porque a gente não se dá mais conta que o ser humano não tem mais a medida do que significa ser humano. Nós perdemos já essa referência. A gente já entrou numa fase extremamente complexa de um vale-tudo muito amplo. E dentro desse vale-tudo, a gente se perde. Então, é preciso fazer essa tomada de consciência para poder voltar ao nosso núcleo, voltar ao nosso ensino, voltar à necessidade de um autoconhecimento profundo. E, contemporaneamente, em paralelo, colocar em prática, em movimento, aquilo que a gente tem no nosso coração, os nossos projetos, e aí sim, a gente começa a agir no mundo como líderes, né? Responsáveis. Por mais que a gente saiba das dificuldades desse caminho, ele é um caminho praticável. É possível. É possível. A gente não precisa ser perfeito para agir. A gente precisa ter boa fé, né? E buscar esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento constante. É um tirocínio, a palavra que a gente utiliza em antropsicologia é tirocínio, ou seja, é um exercício constante, quase como se a gente fosse eternos estagiários, né, desse processo. A gente está sempre fazendo essa renovação, morrendo, renascendo, ampliando, morrendo, renascendo, ampliando, deixando de lado aquilo que não funciona, que é rigidez, é fixação, que não é a nascente, né, da nossa alma, como ela quer se realizar. De novo, não é fácil, mas não é impossível. Isso tem que ficar claro para todos. Então, isso aqui não é um curso para super-homens e super-mulheres, né? Isso daqui é um conteúdo absolutamente acessível, praticável. Se há 20 e tantos anos atrás, esse foi praticamente o meu primeiro livro, e era uma edição diferente, que tinha um Davi de Michelangelo estilizado na capa, e eu era um mero estudante de universidade, isso significa que para todos nós é possível, desde que haja boa vontade de colocar em movimento aquelas três coisas que nós dissemos: o estudo, a prática e o autoconhecimento. As três coisas. E cada um tem a sua essência, cada um tem o seu movimento, a sua ação, a sua paixão. E, obviamente, a partir dessa paixão, desse movimento, a gente vai construir como uma semente, depois vira uma grande árvore. Ok? Espero que a gente se encontre na próxima segunda-feira. Podem divulgar à vontade o link da inscrição para os amigos de vocês. Quanto mais pessoas participarem, mais rico serão os encontros. Os próximos encontros, eles vão ser, como eu disse, um pouco mais concisos. A gente vai ser mais conciso no conteúdo do livro, mais atentos ao conteúdo do livro. E a gente tem um espaço, então, para as perguntas e para as colocações de todos. Quando vierem convidados também, vocês não tenham problema, né? A gente vai avisar antes, vocês podem preparar perguntas para esses convidados, para entender também essas características, determinados elementos da psicologia do líder que sejam úteis para vocês. Então não tenham medo nem receio de perguntar nada que vá ser realmente útil para vocês. Mas tenho receio de perguntar ao vazio, perguntar simplesmente para preencher o tempo. Ok? Temos um combinado então, segunda-feira que vem, 20h30, a gente se reencontra. Tá bom? Boa noite a todos.